Sejam todos bem-vindos a uma videoaula de Geografia aqui com o professor Alan Francisco. Bem, pessoal, só lembrando a vocês que a nossa aula é na modalidade EJA. É uma aula específica de Geografia para o 8º ano. Observe, pessoal, que não é mais 6º ao 9º, certo? É específica somente para o 8º ano nessa aula. Quem é do 7º, do 6º ou do 9º, procura aí na playlist que vocês vão encontrar a aula de vocês, certo? Bem, pessoal, nosso tema de hoje é o país em que vivemos, a infraestrutura política do Brasil. Bem, em todo o território autônomo, existem divisões internas que servem para facilitar a administração. No Brasil, não é diferente. O país precisa ser gerenciado e controlado por entidades ligadas ao governo, sendo uma soberania a outra. A estrutura política do Brasil. Pois bem, diante da necessidade de dividir a administração e o controle do país, pois não teria como uma pessoa só controlar o país. Tem que ser um grupo, como existe aí os nossos grupos políticos, onde tem presidente, tem senador, deputado, prefeito, ou seja, cada um tem a sua função na administração e o controle de um país. Foi estabelecida uma fragmentação do território brasileiro em estados, municípios e distritos, além de outras regionalizações, como as regiões e os complexos regionais. E aí fica aquela pergunta, quantos estados o Brasil possui? Pois bem, pessoal, atualmente o Brasil possui 26 estados, chamado também de unidades da federação, incluindo ainda o Distrito Federal, uma das unidades federativas que foi criada com o intuito de abrigar a capital do país, a cidade de Brasília. Grande parte das decisões políticas acontece na sede do governo federal, que se localiza nessa cidade, na cidade de Brasília, como todos nós sabemos, é onde o presidente da República fica e toma a maior parte das suas decisões. As delimitações do território. Bem, as delimitações, pessoal, de muitos dos estados brasileiros ocorreram principalmente no final do século XIX, mas tiveram outras mudanças mais contemporâneas, que aconteceram em 1977, quando surgiu o Mato Grosso do Sul. Mais tarde, em 1988, Goiás foi dividido, dando origem a um novo estado, o Tocantins. Os estados que possuem a liberdade de criar leis autônomas, mas que são subordinadas à Constituição Federal Brasileira, dentro dos estados existe ainda outra divisão. Os municípios, esses também possuem leis próprias, que devem seguir os moldes estipulados pela nossa Constituição. Dentro dos territórios municipais, é possível encontrar outra divisão, de proporção menor, que os subdividem em distritos. Ou seja, pessoal, muitos podem perguntar, muita divisão. Ou seja, pessoal, é algo, como eu falei anteriormente, é algo que tem que ser bem dividido para poder ser bem administrado, bem controlado. Assim como, por exemplo, em uma indústria. Uma indústria não tem aquela pessoa que se vai montar uma moto, um monta o chassi, outro está montando o farol, outro monta o pneu, outro monta a janta. Cada quem na sua área específica, certo? Por esses motivos que a roda gira, a criação vem para se montar o todo. Assim é o Brasil e as suas divisões que elas existem, de proporção, que é distrito, município, estados, para que haja uma boa administração. Todos têm que trabalhar. Para todos trabalharem, tem que trabalhar dentro de uma norma, que são o quê? São subordinados à Constituição Federal Brasileira. Existe uma Constituição que todos devem seguir, para que não haja benefício próprio.
Estado e soberania. Bem, para serem reconhecidos e respeitados, um Estado deve buscar sua soberania, ou seja, autonomia para instituir as normas e leis a serem cumpridas em seu território, e o reconhecimento desse poder por parte de outros Estados. Assim, chamamos de Estado soberano aquele que não reconhece nenhum poder a ele, tanto interna quanto externamente. Nação. O que é uma nação? Pois bem, pessoal, nação é um termo utilizado para se referir a um grupo de pessoas ou habitantes que compartilha da mesma origem étnica, de um mesmo idioma e de costumes relativamente homogêneos, ou seja, relativamente parecidos, ou seja, semelhantes entre os seus pares. Além de apresentar todos esses aspectos, uma nação, para ser considerada como tal, precisa agregar um sentimento de pertença, ou seja, pertencer ao todo desse grupo. Nada mais é que seja preciso haver uma vontade por parte de todos os indivíduos em formarem uma nação. O país e o território. Pois bem, chamamos país o território graficamente delimitado e, em geral, habitado por uma comunidade com história própria. O território do país é o espaço geográfico sobre o qual o Estado exerce sua soberania. O solo continental e insular, o subsolo, o espaço aéreo e o território marítimo compõem o território de um país. Bem, pessoal, para pimentar nossa aula de hoje, eu trago esse desafio para vocês. E aí, o que é soberania? Fica esse desafio para vocês aí. E bem, pessoal, para melhor qualificar nossa aula, nada mais justo que vocês treinarem o que acabaram de aprender. Vão se exercitar com essa atividade que eu preparei para vocês. Pois bem, aqui está o link, pessoal, aqui na descrição do vídeo, certo? Tem um linkzinho, numa atividade, na frente tem esse link aí. Eu estou passando a setinha em cima. Clica nele que vocês vão ser direcionados para o Google. Lá vai ter um formulário de questões de múltipla escolha. Vocês respondem as questões. Assim que responder, clica no botão enviar, encaminha de volta para mim, que eu vou estar tendo esse feedback de vocês. E para fechar a aula de hoje com chave de ouro, pessoal, trago essa reflexão curta e objetiva. Estudar é o melhor caminho para o sucesso. Bem, pessoal, quem chegou até aqui, não esquece, dá aquele joinha, certo? Se inscreva no canal e, se possível, também ativa o sininho de notificações. Tchau, pessoal, e até uma próxima aula.